Queridos irmãos, boa tarde. Que a preciosa e pura paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero partilhar uma palavra da parte de Deus a todos nós que um dia aceitemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor, se você puder. Carta de Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, do verso 3 a seguir. Vamos falar um pouco sobre a necessidade de nos mantermos de pé, sóbrios, vigilantes e em santificação diante de Deus. Porque a preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo está perto de ser arrebatada. E a igreja do Senhor Jesus está sobre toda a face da terra. Está escrito no livro do Apocalipse que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e para Deus ele os fez reis e sacerdotes. Epístola Universal do apóstolo Pedro, primeira epístola, capítulo 1, do verso 3 a seguir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo diante dos mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus, para nós, para vós, diz a palavra, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação prestes a se revelar no último tempo. E pelo que creio, o último tempo é o tempo em que estamos. A palavra profética tem tido seu cumprimento ao longo da história. E hoje, nós estamos no fim dos tempos. Se olharmos para as coisas que estão acontecendo ao redor da terra, podemos analisar e ver que as bases para o governo do anticristo já estão postas em todo o mundo. A tecnologia que hoje existe, Daniel já profetizou sobre ela, quando ele disse que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Ciências exatas, ciências humanas e a ciência bíblica, graças a Deus, multiplicou o conhecimento bíblico sobre a face da terra. Grande parte hoje já sabe das coisas que estão acontecendo por causa da leitura bíblica. A Bíblia já nos aponta para as coisas que estão prestes para acontecer. O conselho da preciosa palavra de Deus a todos nós que um dia aceitemos a Jesus, o conselho dela é para que possamos guardar em nosso coração aquilo que temos recebido pela fé. Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, antes de ele ir para a glória, 2000 anos atrás, ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Jesus Cristo, em sua primeira parousia, em sua primeira aparição no mundo, há 2000 anos atrás, nasceu da Virgem Maria, cresceu ali em Belém da Judéia. Ele cresceu entre os judeus, falou com eles, ademoestou, curou, operou milagres e maravilhas. O seu ministério foi pequeno, 3 anos e meio praticamente. Mas ele estava tratando com os judeus quando ele disse ali, Mateus 24, quando os discípulos chamaram o Senhor Jesus para mostrar a beleza, a estrutura do templo, Jesus Cristo disse a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mas em outras palavras, os discípulos chamaram ele para apresentar a beleza, a estrutura do templo, e ele disse para eles: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Ele estava profetizando o que iria acontecer praticamente 36, 37 anos depois da sua partida. No outro dia, os discípulos chamaram ele, em particular, no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André, e lhes fizeram as seguintes perguntas: Senhor, fala para nós, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse: acautelai-vos, para que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirão de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque isto é necessário que aconteça. Mas o fim não será ainda. Porquanto vai se levantar nação contra nação e reino contra reino. Este é o tempo em que nós estamos. Estamos exatamente em 2022. Depois de Cristo. E o clímax da profecia bíblica está no nosso tempo. Cumprido. Para o arrebatamento acontecer, se cumpriu tudo. É claro que teria protocolos a acontecer. Ao longo da história seria contado um tempo, e dentro desse tempo o arrebatamento iria acontecer, é o que creio. Porque 37 anos praticamente depois da morte de Jesus Cristo, Roma, com muitos dos seus soldados, invadiram. A mando de Vespasiano, o general Tito entra então na cidade de Jerusalém, e era época de festa. Pegou muitos judeus de surpresa. Houve muitas mortes, carnificina, coisas terríveis. E entraram no templo. Roubaram as peças preciosas do templo. De alguma maneira conseguiram destruir, acabar, derrubar o templo de Salomão que Herodes tinha reconstruído. E saquearam ali todo o ouro, toda a prata. E esse ouro, esta riqueza está hoje na Basílica de São Pedro em Roma.
cumprindo assim a profecia que o Senhor Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vinda aqui é parousia, não é harpazo. Na realidade, só tem duas vindas de Jesus Cristo. A primeira, parousia, há 2000 anos atrás, e a segunda, parousia, pelo que creio, há 2000 e praticamente 28 anos depois, em sua segunda vinda. Quando está escrito na preciosa palavra que Deus tornará a trazer com ele todos aqueles que morreram, Deus trará, não em sua segunda vinda, mas no harpazo, arrebatamento. Arrebatamento aqui não é a vinda de Cristo, é a ida da igreja ao encontro de Cristo na glória. Para a igreja do Senhor está advertido na palavra de Deus, quando Jesus Cristo disse: não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Estas palavras não é para os judeus, é para a igreja de Cristo. Nós estamos vivendo no último tempo, nos últimos dias, que antecede o harpazo, o arrebatamento da igreja. A igreja de Jesus Cristo está por um fio a ser arrebatada. Satanás não tem perdido tempo para tentar provocar os santos de Deus, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo, diz a Bíblia. Mas grande parte dos cristãos, Satanás tem conseguido enganá-los. Acredito eu que quando o Senhor Jesus Cristo foi para a sua glória, a sua maior preocupação é que os seus fossem enganados. Por isso o maior conselho dele é para nós sermos sóbrios e vigilantes em meio a uma geração mais perversa. Olha o que nos diz aqui no 6: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa que, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Nos frustramos diariamente, somos tentados diariamente, porque queremos fazer o bem e não conseguimos fazer necessariamente de maneira perfeita. Como o apóstolo Paulo tinha esse descontentamento na sua vida. Miserável homem que sou, procuro fazer o bem. Aquilo que quero, não consigo fazer. E aquilo que não quero, faço perfeitamente. Tem um incontentamento dentro dos cristãos, que anelam, desejam ser puro e perfeito e não conseguem. Mas o mais importante é saber que o puro e o perfeito está na minha e na tua vida, trabalhando. Porque Jesus Cristo disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Vamos nos esforçar para estarmos de pé e continuarmos de pé, sóbrios e vigilantes, aguardando a bem-aventurança dos santos de Deus. E a bem-aventurança dos santos de Deus é o arrebatamento da igreja. Porque o crente, o verdadeiro cristão, ele não está aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo, não. A segunda vinda é para os judeus, para nós, para a igreja de Cristo. É o harpazo, o arrebatamento. Em outras palavras, é a retirada da igreja da terra. É a igreja que vai ao encontro de Cristo
muito, muito além das nuvens. Portanto, Jesus não virá aqui para arrebatar a sua igreja. Quem vai arrebatar a sua igreja é o seu precioso Espírito que mora dentro dela. Há uma grande preocupação no meio do povo de Deus hoje. É sobre o anticristo. Se fala muito em anticristo, besta, nova ordem mundial. Tudo isso já está sendo ornamentados e preparados. Mas a fiel igreja do Senhor Jesus Cristo não verá a face do anticristo aqui na terra. Não. Ela será arrebatada antes. Portanto, cabe a nós estarmos firmes, de pé diante de Deus, em meio a uma geração mau e perversa. Olha o que nos diz aqui no livro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o verso 15. Aliás, eu quero ler o 13 primeiro. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, seja sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isto é Bíblia. Portanto, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. Quanto aos servos do Senhor, a Bíblia diz, quanto aos santos do Senhor que está na terra hoje, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 3, pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Salmo 134 nos diz sobre o que devemos fazer. Quando diz lá, quando estamos reunidos para a glória de Deus no culto, olha o que nos diz o Salmo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos e bendizei ao Senhor. Que vemos aqui não é só para sermos assistentes de culto, mas é para sermos participantes, ofertando a Ele a glória, a honra e o louvor. Em outras palavras, nos manifestando a Ele em coração voluntário na adoração. Porque está escrito que os seus verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Seja o Senhor Jesus Cristo bendito e glorificado na minha e na tua vida. Olha o que nos diz. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Fácil não é, não. Mas o precioso Espírito Santo está na nossa vida nos ajudando. É claro que enquanto estivermos nesse mundo, não é possível ser perfeito. Santo sim, perfeito não. Mas aquele que é perfeito está trabalhando na minha e na tua vida. E a missão dele é nos apresentar a Jesus Cristo. Não apenas santos, mas perfeitos. Ele vai nos aperfeiçoar. Esta é a nossa alegria. Dignidade não temos, mas Ele está na minha e na tua vida trabalhando.
para nos aperfeiçoar e nos apresentar a Deus no arpazo perfeito para toda a eternidade. Olha o que nos diz aqui na palavra de Deus. Judas, perto do Apocalipse. Quero ler aqui e já encerrar. Olha o que nos diz o 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quem é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória? É o precioso Espírito Santo. E o precioso Espírito Santo está em toda a terra, aonde ele está dentro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Graça e paz seja da parte de Deus e da do Senhor Jesus sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, queridos irmãos.